O vídeo de hoje é direcionado para os pais, mas não somente aqueles pais de sangue, mas os padrastos também. Todos nós sabemos que nossos filhos são herança do Senhor. Na verdade, eles não são nossos. O Senhor nos emprestou para que a gente possa cuidar deles aqui na terra, doutrinar, ensinar e o principal, ensinar no caminho do Senhor. Ensine seus filhos a andar no caminho correto, que é o caminho da salvação em Cristo Jesus. E quando a gente não faz isso, a gente está pecando sim, com certeza. Você pode ensinar o teu filho a ser um milionário, um executivo, um CEO, qualquer outra coisa. Mas se você não ensinar ele a ser temente a Deus, a levar os pensamentos dele cativo ao Senhor, sinto muito te dizer, mas você tem falhado na sua missão como pai. Se você não faz isso, pois nós precisamos guiá-los no caminho da fé, na fé em Cristo Jesus. Pode ser que na jornada espiritual deles apareçam momentos, de desafios que vai fazer com que eles se sentam frios, desanimados diante do Senhor. E cabe a gente, como pai, estar observando isso ali, estar sempre próximo deles. Eu conheço pessoas que são pais, mães, que são afastados dos filhos porque fica ali em cima, não tem paciência, briga mais do que conversa. E aí quando eles precisam dessa ajuda, o que acontece? Eles não têm esse apoio e vão buscar fora. É aí que desaba tudo mesmo. Porque você, como um pai, como uma mãe, não passa essa confiança para o teu filho. São momentos difíceis, principalmente na época da adolescência ou no início da juventude, onde eles querem ganhar liberdade, é aí que você tem que ter toda a paciência. Você tem que buscar no Espírito, tem que buscar em Deus paciência, sabedoria para falar com eles. É um momento que você não pode mais tratá-los como criança, mas ao mesmo tempo também não como uma pessoa madura, experiente, que a gente sabe que eles vão aprender ainda com a vida. Então tem que ter toda uma sabedoria. Eu lembro do nosso bebezão aqui de casa, quando chegou aos seus 19, 18 anos, já estava achando que era homem, começou a fazer as coisas do jeito dele, e a gente só fala assim, olha, você vai quebrar a cara. E aí eu virei para minha esposa e falei, a gente tem que orar, não adianta. Tem que orar para que Deus revele para ele. E chegou um momento que ele quebrou a cara de tal maneira que ele só ficava no quarto. E eu virei para minha esposa e falei, tá entrando uma grande tristeza no coração desse jovem, a gente precisa orar por ele, conversar com ele. E aí a gente conversou, começou a falar, você vê que ele foi se animando, mas ele precisou que a gente puxasse ele lá do buraco, porque ele estava lá no fundo. Infelizmente tem os pais que não tá nem aí, só tá pensando em ganhar dinheiro, e comprar carro, e comprar casa, e ter fama no trabalho, e esquece da vida espiritual dos filhos. Se você é um desses pais, preste bastante atenção, Deus vai cobrar isso de você. A palavra de Deus diz que a gente tem que encorajar e nunca desistir da vida dos nossos filhos. Eu amo ouvir testemunho de pais, de mães, geralmente é mais mães, que fica ali orando enquanto o filho vai pra farra de madrugada, sai com companhias erradas, e a mãe tá falando e o filho não está obedecendo, que é o normal, dos jovens. E aí o que acontece? As mães ficam ali de joelho e depois aqueles filhos se convertem ao Senhor, caem em si do que estava fazendo era errado e louva a Deus pela vida das mães deles. Eu acho isso muito bonito quando eu escuto isso na internet, na igreja, quando eu escuto esses tipos de testemunho. Então eu vou refletir aqui 3 pilares importantes que eu e a minha esposa trouxemos para a criação do nosso filho, e agora a gente tem uma menorzinha também que vai se repetir novamente. Um já está criado, 23 anos, agora vem uma de 7 anos. A gente vai passar todo esse processo de novo. Mas com o Senhor a gente vai passar em nome de Jesus e vai passar em paz. O primeiro é a oração. É o poder da oração constante. Não adianta. Você pode fazer das tripas coração, procurar psicólogo, conversar, tentar amigos para conversar também. Não adianta. É oração. É você e Deus. Você fala assim, meu filho é assim, assim, assim. Primeiramente, ele é o teu filho. Antes de ser o meu filho emprestado, ele é teu filho, então me ajuda a cuidar. Eu lembro de José. José era padrasto de Jesus. A gente muitas das vezes esquece isso, A vida de um padrasto é muito complicado, porque a mídia coloca nos filmes, nos seriados, em qualquer lugar, que o padrasto é aquele cara mau, que o filho sai de casa porque tá revoltado com a mãe, porque a mãe tá dando mais atenção pro padrasto, tal, aquela história toda. E aí o padrasto é o carrasco, mas a Bíblia é diferente, bota José como padrasto de Jesus, da descendência de Davi. É totalmente diferente. A Bíblia sempre é diferente do sistema do mundo, não adianta, cara? Então se você é padrasto, sabe que Deus colocou essa criança, essa pessoa nos seus caminhos para você cuidar e abraçar. Se tá difícil, clame a Deus. Não duvide do impacto que tem quando a gente clama a Deus pelos nossos filhos. Ore com fervor, pedindo sabedoria, pedindo direção, pedindo os momentos certos para falar. Tenha o costume de comer na mesa. Aqui em casa a gente só come na mesa, que é o único lugar onde a gente consegue prender eles, consegue falar com eles. É o único lugar onde eles soltavam as coisas pra gente. E com a minha filha a mesma coisa. A gente consegue captar um monte de coisa dela quando a gente está ali jantando, almoçando na mesa. Vocês não têm noção como isso é importante.
E ali naquela mesa ali, a gente sempre colocava as nossas fraquezas, né? Como os pais também. A gente nunca colocou pro nosso mais velho que a gente era os super-heróis, os super-crentes. Ele sempre via as nossas fraquezas para que ele não crescesse com aquela ilusão de que meus pais são heróis e depois no futuro se frustrasse. Então, quando chegou a idade adulta dele, que ele vê as dificuldades, eu falava, tá vendo, meu filho, é isso aí, ó. É isso que eu te explicava na mesa, quando você era adolescente, que o mundo não é do jeito que você pensava, que os amigos, eles vão te abandonar muitas das vezes, né? Que aí você vai entender que não são amigos, que são colegas, que amigo é Jesus. Entende que me dava uma facilidade maior para chegar no momento certo e falar essas coisas. Mas se eu botasse que eu e minha esposa, nós éramos aquelas pessoas que não errava, que tinha que ser do jeito que a gente queria, apontasse o dedo para ele, tudo seria mais difícil depois, porque ele ia se revoltar, com certeza. E a gente sabe que muitas das vezes nós, como os pais, a gente erra com nossos filhos. E quando a gente erra, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que pedir desculpa. Quantas foram as vezes que eu me aborrecia com meu filho e aí minha esposa virava e falava assim, olha só, vocês dois estão errados, pede desculpa um pro outro. Aí, meio embirrado, a gente pedia desculpa um pro outro, mas aquilo dali parece que não, mesmo contra a vontade, aquilo quebrava, sabe, uma barreira que poderia mais à frente ter se levantado entre nós. Aí a gente se desculpava, cada um ia pro seu canto, mas depois a desculpa foi feita. Então tinha aquela facilidade de se dialogar depois novamente. Mas se eu não pedisse esse perdão, cada um fosse para um lado com o coração amargo, o inimigo ia fazer a festa. Então libere perdão constantemente. Mesmo sendo teu filho, que às vezes a gente como pai, né, fala assim, tem que ser do meu jeito mesmo, eu tô certo. Não, tem que ter um reconhecimento, pedir direção a Deus para te dar discernimento, para saber quando a gente erra e quando a gente não erra. E tem um fator principal também, que é o nosso testemunho. A gente tem que dar o testemunho, que muitas das vezes só de falar não adianta. É como eu te falei, eu poderia muito bem falar pro meu filho, olha só, eu sou isso, aquilo na igreja, sua mãe também. Não, a gente não falava nada disso. A gente só falava que ele tinha que trabalhar pro Senhor. A gente dava o nosso testemunho e ele via como ele vê até hoje o nosso testemunho. Ele sabe das nossas fraquezas como ser humano, que a gente não é perfeito, que a gente erra. Mas o nosso testemunho fisicamente, sabe, no dia a dia, falou mais do que o nosso testemunho dito. E é o que eu sempre falo aqui nos vídeos, né, que família se ganha com testemunho, não com pregação. É lógico, vai ter um momento que você vai ter que falar, vai ter que pregar, mas geralmente é o nosso testemunho, não adianta. É demonstrar amor, perdão, é usar os frutos do Espírito Santo com nossos filhos. Eles são nossos filhos. Por que alguns pais tratam os filhos como se fossem inimigos? Eu não consigo entender isso. Eu vejo pais que tratam o filho dos outros melhor do que o próprio filho. Infelizmente é isso que acontece. Alguns pais tratam os filhos dos outros melhor que seus próprios filhos. Elogia os filhos dos outros e não elogia o seu próprio filho. Isso aí está destruindo teu filho por dentro, você não sabe. Porque nós somos o alicerce. Quando Deus coloca uma criança nas nossas mãos, a gente está doutrinando ali, está ensinando daquele jeito. Então nós somos o espelho. Eles querem ser como a gente, eles querem fazer as mesmas coisas que a gente. Só que depois que cresce, vai pegando novos rumos, conhecendo novas pessoas, eles vão começando a achar a gente chato, porque a gente vai estar em cima, os amigos não vão estar, né? A gente fica cobrando, os amigos não, as pessoas não cobram como a gente cobra. Então a tendência é se afastar, mas quando você é amigo dele, ele vai te afastar, mas vai sempre ficar assim, não, é meu pai, pô, eu amo ele. Ele é caretão, ele é velho, é chato, mas eu amo ele. E aí que você entra de novo falando de Deus, porque quando o calo apertar, vai ser você que ele vai procurar, vai ser a sua esposa que eles vão procurar. Vai ser você e sua esposa que eles vão procurar, pode ter certeza. Então que nossos filhos possam ver em nós a alegria de servirmos a Deus, de buscar o Espírito Santo, de saber lidar com as dificuldades. Eu passei momentos na minha família, eu e minha família passamos alguns momentos assim de decepção numa congregação, e aí ele ficou nos observando. Chegou um momento que ele falou assim, eu estou cansado de igreja, eu estou cansado de ver essas coisas acontecerem. Eu falei, cara, olha só, foi um fato que aconteceu. Na igreja é uma família, até nas famílias normais, irmãos brigam com irmãos, pais brigam com filhos, isso é normal. Na igreja também está distante disso. Eu nunca joguei ele contra a igreja, entendeu? Sempre mandei ele tomar cuidado. Nem todo mundo que está na igreja ali já está totalmente restaurado para ouvir, né, alguns desabafos dele, algumas confissões. Ele tem que tomar cuidado com o que ele confessa, com o que ele fala, né? É lógico que a gente confessa ao Senhor Jesus, mas a gente confessa algumas coisas para os irmãos para a gente estar orando junto também. E eu sempre mandei ele tomar muito cuidado com isso. Ou seja, a gente nunca escondeu nada dele e nunca vamos esconder nada da nossa filha também. Eu lembro como se fosse hoje, que na juventude dele, quando ele me via lendo a Bíblia, assim, passava um momento, daqui a pouco ele estava lá no quarto lendo a Bíblia também, me via como espelho, querendo fazer as coisas que eu fazia. Eu lembro exatamente disso. E eu sei que com ela vai ser a mesma coisa. Ela fica só observando a gente. Eu vejo quando a gente está orando aqui, daqui a pouco ela está no celular, está desenhando, fazendo alguma coisa assim, e daqui a pouco está levantando a mão também, está cantando igual a gente canta. Eu sei que ela está nos observando. Nós somos o espelho da nossa filha. Então, a gente tem que espelhar Cristo para ela.
Eu sei que eu e minha esposa, a gente precisa ser modelo de integridade, honestidade, de uns pais que têm compromisso com os princípios bíblicos, com o reino de Deus. A nossa vida é um farol, é um guia para ela, para ele, para os nossos filhos. É como se eles fossem um navio no meio do mar e o mar tudo escuro. E aí a gente é aquele farol, sabe? Aquela direção. Ele vai ver aquele farol, aquela luz vai naquela direção, porque sabe que a gente está no caminho do Senhor. E ali, ele junto com a gente, ele vai alcançar o Senhor, porque a nossa vida está em Cristo. E aí também vem a questão da paciência, né? Nós como pais, a gente precisa ter paciência com o amadurecimento dos nossos filhos. Tem uns que amadurecem mais rápido, tem outros que é mais lento. Quando é 1, 2, 3 irmãos, que um vai lá em cima, amadurece, o outro vai mais devagar. A gente não pode fazer diferença de um para o outro. A gente tem que conversar com um, tem que conversar com o outro. Geralmente aquele que está mais embaixo vai se sentir diminuído. Se você ficar bajulando muito aquele que está mais evoluído, que está se destacando mais, aquele vai ficar com ciúme, vai ficar contra você. Então nunca compare um filho com o outro. Busque direção no Espírito Santo. Não fique elogiando muito um filho na frente do outro. Sempre elogie um e elogie o outro. Ah, fulano de tal, pô, legal, conseguiu se destacar na prova tal. Ele tem um dom, mas outro fulano aqui também tem um dom diferente, tal, não sei o que. Cada um com seu dom, sabe? Isso aqui é mais cativante, isso aqui é mais focado. Sempre elogie os dois. Não fique elogiando um só, por mais que um se destaque mais que o outro. E tem outra coisa que eu quero falar também, a questão da frustração, de você não ver seu filho trilhar aqueles caminhos que você gostaria que ele trilhasse. Eu gostaria muito que meu filho fosse um psicólogo, né? E aí eu consegui fazer com que ele fizesse uma faculdade de psicologia. Só que não era o caminho que Deus queria para ele. Chegou um momento que ele travou a faculdade. Quando ele travou, até fiquei meio assim. Falei, poxa, travou a faculdade e tal. Porque eu queria ver nele um desenho de um psicólogo, um pastor sendo usado por Deus. Mas não é o que Deus queria. Então, o Senhor falou no meu coração, calma teu coração, tudo aquilo que ele aprendeu vai ser bom, ele vai usar na caminhada dele, na vida dele, no dia a dia, você foi usado para isso, então eu fico feliz. Mas aí tem pais que não, ficam revoltados, porque o meu filho não vai ser um psicólogo, porque o meu filho não vai ser um advogado, porque o meu filho não vai ser um médico, e aí não está trilhando os caminhos que ele gostaria. Entenda, ele não é teu filho, ele está emprestado para você como filho, ele é filho de Deus. Quem dá o caminho para ele é o Senhor, quem trilha o caminho dele é o Senhor. Confie que Deus está trabalhando no coração deles. Para de achar que você resolve tudo para eles. Hoje o nosso filho não está aqui, está em outro estado, foi morar sozinho, nunca morou sozinho. Então imagina, a gente ficou super preocupado, mas está sobrevivendo, porque não é a gente que faz, é o Senhor está sustentando ele lá. Teve um dia que ele ficou doente, a gente ficou tudo preocupado, ele falando, calma, tá tudo tranquilo. Porque o Senhor está guardando ele, está protegendo. Não adianta você ficar preocupado. Deus está trabalhando no coração do seu filho e da sua filha, ainda que você não veja agora, mas mais à frente você vai ver. Você só tem que acreditar e interceder por eles. E se você vê que seu filho se afastou do caminho do Senhor, já não está mais caminhando com o Senhor, descanse seu coração em Deus, continue intercedendo, não desista pelo seu filho. Continue semeando a palavra de Deus. Lembra quando eu te falei que o nosso filho aqui ficou triste, entristecido com tudo que aconteceu? A minha esposa nunca deixou de falar a verdade para ele. Chegou um momento que ele queria tomar umas decisões que era totalmente contrária à palavra de Deus. Ela chegava e falava na cara dele. Ele ficava revoltado, dizendo que ia morar em outro lugar. E ela falava que é assim, a palavra de Deus prevalece. Hoje você observa o tratamento dele com ela totalmente diferente, porque nesse meio tempo pessoas se levantaram para apoiar ele e criticar ela, e depois ele quebrou a cara com essas pessoas. E hoje ele vê que realmente ela era uma mulher de Deus, uma mãe de Deus que orava pela vida dele. Hoje ele reconhece, porque está em outro lugar, está distante, chegou num lugar onde vê que realmente ele não poderia, que é somente Deus na vida dele, e graças às nossas orações. E ele tem voltado, tem caminhado novamente com o Senhor. Está num novo lugar, com uma nova igreja, conhecendo novos jovens, tudo está fluindo, porque a intercessão da gente nunca parou por ele. Mesmo sabendo que chegou um período em que ele estava triste, caminhando para os outros ares. Quando você entende que o amor de Deus é incondicional, que ele perdoa os nossos pecados constantemente, independente do que você fez ou deixou de fazer, Jesus sempre vai te perdoar, desde que você se arrependa de coração. E você tem que ter isso em mente, você tem que ter em mente que Deus está disposto a perdoar o teu filho constantemente. Ainda que ele tenha te frustrado e não tenha seguido o caminho que você gostaria que ele seguisse. Então que o Senhor te fortaleça, te dê sabedoria, né? Te dê capacidade para você
administrar na vida do seu filho em oração. Se seus filhos forem pequenos, continue levando ele para a igreja, incentivando o caminho que tem que andar, que é o caminho do Senhor. Se ele é jovem, tenha paciência. Se for adolescente, tenha mais paciência ainda. Eles estão se descobrindo, eles estão querendo sair da tal prisão dos pais e querendo a liberdade deles, querendo mostrar que são capazes, que já estão querendo entrar na área adulta. Então tenha paciência, isso tudo é normal. Nós fomos assim também. Entrega eles na mão do Espírito Santo, na mão do Senhor. Deixa que o Espírito Santo guie eles. Tudo vai fluir. Não fique brigando, não fique forçando, não adianta. Somente dê o testemunho em casa, que eles possam te ver lendo a Bíblia, possam te ver orando, que eles possam estar ouvindo vocês falarem das coisas de Deus e principalmente não tente ser um super crente, super espiritual, super perfeito. Mostre para eles quem vocês são de verdade, mas mostre que vocês são tementes a Deus, tá bom? Essa é a mensagem que deixo para vocês. Se vocês gostaram da mensagem, a única coisa que eu te peço é um joinha e deixe um testemunho para as pessoas ouvirem. Se você tem alguma coisa para falar, se também tem um pedido de oração, deixa aí nos comentários, a gente vai estar orando também. Se gostou do vídeo, como eu já falei, deixa joinha. Se inscreve no canal se você gostou, tem vários vídeos aí no canal. O canal é novo, está começando agora. Toda semana eu coloco vídeo falando sobre as coisas de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sinta-se à vontade, vem fazer parte da família de Deus. Fica com o meu abraço, mais importante, fica com Jesus.